Olá, todo mundo. Espero que todos estejam bem com essa pandemia que nós estamos passando. Aqui estamos novamente com uma live com a doutora Valéria Petri, que nós vamos hoje começar com a professora Karime e o professor Celso Lopes. Nós somos do Instituto Carreira e Saúde, nós temos os cursos da doutora Valéria em todos os temas, inclusive a professora Karime é uma das que também dá aula para esse curso. E o endereço do curso vocês podem achar aqui no rodapé, que é www.carreiresaude.med.br. A professora Karine vai falar sobre as infecções de pele e o professor Celso Lopes vai nos agraciar com seus comentários e seu conhecimento. Tudo bem? Vamos lá, professora Karine, estamos todos ouvindo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Karine. Nós vamos falar um pouquinho sobre as infecções bacterianas da pele, que de longe são as afecções mais comuns que a gente tem na pele. Dentro desse grupo todo de infecções, a gente tem as mais comuns, que seriam o impetigo, que a gente tem alguns tipos de impetigo, a gente tem a erisipela, as infecções secundárias, né, que elas são devido a alguma lesão que tiver prévia, e também a gente tem alguns tipos de foliculites. Essas são as mais comuns, né, as infecções mais comuns da pele. Daqui a pouquinho a gente já vai apresentando algumas fotos para a gente poder comentar algumas coisas sobre as infecções da pele, as mais comuns que a gente falou. Vamos ver. Essa foto que está aparecendo aí, vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo essa foto dessa criança? Pois é. Imagina a gente passando pomada aí. Primeiro, é uma meleca. Em segundo lugar, espalha as bactérias que estão aí. Doutora Karine, primeiro vou falar sobre ela. Vou falar sobre a Karine, que é formada já, estudando, vamos dizer, num nível muito mais alto a dermatologia, num nível de já poder ser especialista. Ela estudou as doenças bacterianas para apresentar no curso que o Dr. Paulo já mencionou. Seria um curso de 3 anos com muita profundidade, muito mais profundidade, para que todos os médicos e pessoas relacionadas à saúde possam compreender melhor os problemas da pele. Então, não é simples, a pele não é fácil de lidar, ela não é algo que você possa simplesmente intervir e esperar que aconteça alguma coisa de bom, porque ela é campo de experimentação. A gente sabe que a vizinha sempre tem alguma coisa para propor, a família toda tem alguma coisa para propor quando alguém está com algum problema de pele. E se for infecção, as coisas pioram bem. Como identificar se é infecção ou não? Dá para identificar quando se trata de furúnculo, sabe que tem carnegão, sabe que vai sair pus, tudo isso até dá para identificar. Mas como tratar? Ou passar alguma coisa? Quando você passa, você arrasta os bichos, você arrasta as bactérias. Então você pode transferir aquela infecção para outro lugar. E se a infecção for mais ampla ainda, como no caso dessa criança, que não é pouco, não é pouco. A criança vai ter esse tipo de ferida, entre aspas, que não é ferida, é uma lesão dermatológica bem definida. Essa criança vai ter em outros lugares. Então você vai ficar passando a pomada em todos os lugares. Você pensa que a bactéria vai ligar para isso? Ela não vai dar bola. É preferível dar um banho na criança e depois procurar quem entende do assunto para dar um antibiótico, e o melhor antibiótico, não é aquele que ficou guardado na gaveta que o pediatra deu não sei quando, né? Então, doutora Karine, na sua opinião, as mais frequentes situações que as pessoas enfrentam para poder trazer para você resolver? Vamos lá. Depois o doutor Celso vai falar como ele trataria, como ele entenderia, e se é verdade que as pessoas trazem a criança já mexida, com algum tipo de procedimento, algum tipo de providência que já foi tomado pela família e não deu certo. Mais ou menos é isso que eu quero. Doutora Karine, pode dizer isso que eu perguntei. Sim, as infecções, então, como eu falei anteriormente, mais frequentes que a gente tem, é o impetigo, que é justamente esse que está sendo ilustrado pela foto, que a gente tem algumas formas, ele é mais frequente nas crianças, né? E a gente também tem
A erisipela, né, que a gente vai comentar com uma outra foto para ilustrar posteriormente, que ela é mais em adultos. Temos as infecções secundárias da pele, que justamente precisam de uma lesão anterior, pode ser até um impetigo, pode ser uma dermatite de contato, pode ser alguma outra lesão de pele que vai levar a uma infecção secundária. E a gente também tem as foliculites, que são as infecções do folículo piloso, né, que vai acontecer nas áreas que a gente tem pelos. Essas são as mais frequentes que a gente tem. Isso. Então, o que acontece com maior frequência para você? A mãe traz a criança sabendo ou não do que se trata? Ela já procurou no Google, já tentou fazer alguma coisa? Isso é frequente para você, não? Nossa, muito frequente. A maior parte das pessoas já pesquisou, já tentou usar pomadas que tinham em casa, já tentou algum tratamento alternativo, pasta de dente, várias coisas. Quando já não tem jeito, já vê que não tem uma solução ali caseira, traz para a gente poder tentar fazer um diagnóstico e um tratamento correto. Isso. A doutora Karine está falando de que cidade? Belo Horizonte. Belo Horizonte, uma mineira, pelo sotaque dá para a gente deduzir. Eu já estou acostumada com o seu sotaque, então pronto. Mas, então, o que a gente tem aqui é a visão de uma médica sobre como ela vê aquela experiência cotidiana, né, da mãe trazer a criança. Ela disse que já até passou conta de dente e tudo mais. Agora eu queria perguntar para o doutor Celso Lopes, que é um grande especialista que eu conheço há muitos anos e que teve a delicadeza de me procurar há tanto tempo, né, Celso? Tanto tempo, eu já esqueci. E depois a gente continua junto, não é assim de que vem, aprende e vai embora, né? Ele continua, fica com a gente sempre. Hoje é um grande especialista, dedicadíssimo aos pacientes, ele gosta do que ele faz e estudiosíssimo. Portanto, o doutor Celso fez carreira. O doutor Celso não ficou atendendo os milhares de pacientes que procuram ele. Ele fez carreira. Mesma coisa está aqui o doutor Paulo, viu? Perdoe o parênteses, mas o doutor Paulo, que está aqui, que é homônimo do Paulo Freire, o nome dele é Paulo Freire, o doutor Paulo também é um especialista que fez carreira. Ele não ficou ali, já aprendi o suficiente, de vez em quando eu vou num congressinho e quebro um galho na dermatologia. Eu não estou subestimando, eu estou falando que é assim que acontece, né? Porque muitos aprendem aquilo do curso, ou então aprendem um pouco mais do que no quarto, ou terceiro, ou quinto ano, sei lá em que ano hoje eles estão colocando a dermatologia, que são poucos meses, né? E aí ele fala assim, não, eu vou aprender dermatologia mesmo. Aí ele aprende um pouco mais, e aí ele fala assim, agora eu vou sair em campo, porque já sei. Sabe o que vai acontecer, né? Ele vai se esborrachar porque ele vai ver que as 5.000 doenças são bravas para poder decifrar, e muitas vezes a gente não decifra ou fica especulando. Portanto, a questão da carreira, que é a que se dedica esse site ou essa escola de carreira e saúde, que vocês estão vendo aí, o www, ela pretende que as pessoas vejam um pouco mais do que simplesmente saber o que é vitiligo, que o Dr. Celso vai falar muitas vezes aqui, o que é um vitiligo e como trata. Eu já sou bom de vitiligo. Nossa, pergunta para ele as coisas que são delicadas no processo todo de saber se é vitiligo ou não, com que se parece, ou quais são os outros diagnósticos que podem ser feitos, e o tipo de vitiligo conforme aquilo que ele necessita como tratamento, né? Então, veja, esse é um dos exemplos. Portanto, a gente precisaria motivar um pouco mais tanto os jovens quanto os médicos que já estão nos assistindo ou que vão nos assistir e que nós vamos buscar pelo cangote. A gente precisa mostrar que dermatologia é uma ciência muito ampla e que é muito melhor a gente entender que ela pode ser vista como algo que a gente vai decifrando aos poucos para chegar no diagnóstico correto e ter um tratamento que é chamado de dermatologia de resultados, porque tem que ter um resultado. Não dá para chutar.
E por último, antes que o doutor Celso, e o Celso, meu querido Celso, fale que embalou minhas crianças, que já embalou na minha casa enquanto fazia a tese dele, ele embalou minha filha ou minha neta, já não lembro mais se foi a filha ou foi a neta. Mas então, antes de chegar nisso, a gente tem essa sensação de que precisa se comunicar um pouco mais com os colegas que nos que sabem, que conhecem a gente precisa se comunicar um pouco mais e explicar um pouco mais o que a gente faz. E para isso que nós estamos aqui. Celso, qual é a sua experiência com as infecções produzidas por bactérias na pele? Então, Valéria, é um prazer poder estar aqui participando junto com a senhora, com o Paulo e com a Karine aqui desse bate-papo. Bom, isso é o dia a dia, né? Atendimento a infecções na pele é nosso dia a dia do consultório, né? Quem não domina, né? Eu acho que o médico que não domina bem, em termos tanto de diagnóstico, né, quanto de tratamento, né, das infecções cutâneas, não faz medicina, não consegue fazer dermatologia, né? E acho que, assim, bom, a Karine mostrou aí já uma criança, né? Esse é o principal grupo, né, de pacientes nossos, as infecções bacterianas, apesar de acometer muito adultos também, mas muitas crianças que nós atendemos. Esse quadro que ela mostrou, um quadro típico, né, de um impetigo, né? E como eu disse, é o dia a dia nosso. E ao examinar uma criança, ao atender pela primeira vez uma criança com esse quadro, quer dizer, a gente começa a questionar antes já do surgimento dessas lesões de pele, né? Assim, o estado geral dessa criança, né? Histórico dessa criança ter alguma doença de pele que possa ser um fator desencadeante para essa infecção. Vou dar um exemplo aqui dos mais comuns, a dermatite atópica. Muitas vezes essas infecções elas vêm em cima de um terreno atópico, vamos dizer assim, né? Muitas vezes essas infecções, um impetigo como esse que a Karine mostrou, vem de um outro foco qualquer, como aí no caso dessa criança, por exemplo, poderia muito bem ser um foco com uma otite. Concorda, doutora Valéria? Concordam? Claro, Né? Poderia claro. ser uma É otite. contagioso ainda, é contagioso. Sim, né? Isso é Então, contagioso. Na própria criança e para outras crianças. Fala, Celso. então ou seja, a avaliação ela tem que ser muito ampla, né? A senhora tocou num ponto aí que eu achei assim, que eu acho fundamental, que é que geralmente esses pacientes já vêm para a gente mexido, né? Entre aspas, né? E, às vezes, geralmente, automedicação. E a senhora falou do nebacetim, esse é um grande problema, né? A neomicina. Muitas vezes a mãe já comprou e já está usando a neomicina, que além de não ajudar, ainda vai atrapalhar muito, E porque a nem gente deveria ser vendido sem antibiótico. nem deveria, né? A gente sabe que a neomicina ela é sensibilizante, né? Quantas vezes a gente pega um quadro com lesões, com manchas no corpo todo, decorrentes de sensibilização por neomicina em uma área pequena ali que foi tratada ou tentada tratar uma infecção, né? Então, eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo no dia a dia do atendimento das infecções bacterianas de pele é a automedicação, né? Isso não pode ocorrer. Eu acho que houve até um avanço aí de tirar a maioria dos antibióticos de uso tópico, né, de não poder serem comprados sem receita. Isso até acho que ajudou. Falta ainda alguma coisa, porque muitas vezes essa mãe teve uma receita lá atrás de algum outro problema, o antibiótico, o creminho está ali na gaveta, e a qualquer lesão cutânea que aparece, volta a usar o antibiótico, muitas vezes sem indicação. Um outro problema que eu vejo nesses pacientes com infecções de pele e automedicação é o uso de corticoides tópicos, né? Que eles vêm. Porque é muito fácil comprar corticoide tópico, né? É muito fácil você ir na farmácia e comprar um corticoide, às vezes até de alta potência. E às vezes o paciente chega com um quadro muito pior.
muito pior do que deveria, até se não tivesse usado nada, né? Se tivesse usado só água e sabão, né? Eu acho que se eu tivesse que resumir isso aqui, olha, até procurar um médico, água e sabão, né? Certo? E outra, esse médico estará num posto do SUS, vai ser preciso sempre passar por ele. E até dá para a gente fazer alguns comentários. Por exemplo, quando o colega não sabe, ele deveria provavelmente encontrar uma maneira de saber conversando com outro especialista. Às vezes ele não sabe, e a gente faz isso toda hora, né? Nós nos reunimos para discutir o que você costuma fazer e a gente tira uma média disso. Mas o que a gente vê mais é que o colega pode ver o caso e dizer assim: eu vou usar aquela pomada que tem 4 produtos e um deles pode acertar. Então, isso se chama tratamento caramuru. Vai, joga e vê se pega. Não pode, gente, não pode. Como nós estamos lidando com uma questão de utilidade pública, a gente tem até que dizer que, olha, isso aqui está errado. Não pode usar um produto que tem 3, 4 coisas. É quadriderme. Não existe isso, gente. Porque isso só traz problema. Isso desde que eu era recém-formada há quase 50 anos. Então, o que acontece? Ou mais que 50 anos. O que acontece? Esse produto tem isso, isso, isso e isso. Tem coisa para bactéria, tem coisa para fungo, tem coisa para isso, para aquilo, para alergia, tudo misturado. O que significa isso? Que é a tentativa de um acertar, só que os outros vão fazer mal, né? Então, deveria ter um diagnóstico mais correto e um tratamento mais direto para que não aconteça. Por isso que o Celso falou, melhor coisa é água e sabão, até conversar com um médico que tenha uma noção do que está acontecendo. E para isso, se ele não tiver noção do que está acontecendo, ele tem que recorrer a um especialista que é das relações dele. Hoje tem essa facilidade, né? Então, WhatsApp, eu estou aqui com uma criança, com essas coisas. É isso que nós fazemos sistematicamente no nosso grupo. A Karine atende um caso e pergunta, o Celso atende um caso e pergunta, o Paulo atende um caso. Quer dizer, nós nos perguntamos mutuamente o que você faria, como faria. Portanto, ninguém é autossuficiente para adivinhar tratamento.